A terra é espelho dos céus. Você tem ideia da profundidade que há por trás desse entendimento? Quando a gente entende que tudo que a gente vê aqui nessa terra é apenas um espelho, apenas uma sombra, apenas um vislumbre do que há no reino celestial, portanto, os mesmos padrões que percebemos aqui nessa terra são presentes no reino celestial, a diferença é que lá é tudo muito mais pleno, tudo perfeito e sem pecados, e que na própria criação do Criador é perceptível a gente ver esses vislumbres de como é no reino celestial. Vou mostrar aqui alguns exemplos agora para que vocês possam perceber como que o nosso Pai é maravilhoso, como que Ele é tremendo e como que Ele deixou padrões que apenas confirmam a sua assinatura, a sua existência, a veracidade de quem realmente Ele é. Em Apocalipse 4, veja o que está escrito na descrição dos 4 seres viventes, a partir aqui do verso 6. E diante do trono havia algo semelhante a um mar de vidro translúcido como cristal. No centro, circuncidando o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como de homem, e o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então veja, principalmente, se atente à forma que é descrito os 4 seres viventes. Quando a gente percebe, o primeiro deles tinha uma aparência semelhante à de um leão, depois tinha um outro com uma aparência semelhante à de um touro, o terceiro tinha uma aparência semelhante à de um homem e o quarto parecia uma águia em pleno voo. Então veja que interessante que os animais aqui nessa terra apenas apontam para classes de seres angelicais no reino celestial. Então a águia, o touro e o leão, como são mencionados nesses contextos, apenas apontam para como são essas classes de seres angelicais, que possuem sim exatamente essa mesma aparência como é citada nas Escrituras. Mas calma que ainda não para por aí. Outro detalhe que geralmente passa muito despercebido é que esses 4 seres viventes, quando vai descrever que eles tinham asas, nessas asas deles tinham vários olhos. Sim, as asas deles eram repletas de olhos, como fala aí enfaticamente no verso 8. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Agora, olha que interessante, que incrível, como que o nosso Criador é soberano. E veja se o pavão, essa ave tão bonita, né, com um esplendor tão bonito, uma ave que se destaca pela sua beleza, pela sua realeza, possui vários olhos em suas asas. Será mesmo que tudo isso é apenas mera coincidência e que o Criador, por meio dos pavões, ele não quer demonstrar que há uma homenagem a esses seres angelicais? Quando olhamos para os serafins, por exemplo, que é a hierarquia mais alta do reino celestial, tanto é que os serafins estão diante do trono do Criador e, por estarem muito perto da face do Pai, eles precisam cobrir seus rostos com suas asas, porque ninguém pode ver o esplendor do Pai e não ser consumido literalmente pelo esplendor, pelo poderio que há no nosso Criador, a não ser o nosso Messias, que é o único que viu realmente o Pai em sua plenitude. Então, os serafins são a classe angelical mais perto do Criador. E o curioso é que a palavra seraf no original do hebraico, algumas vezes na Bíblia, é traduzida como serpentes ardilosas, serpentes ardentes ou serpentes de fogo. E isso remete claramente à forma que esses seres possuem, pois os serafins, seres ligados à distribuição de energia e que possuem uma alta concentração de energia por estarem muito perto do trono do nosso Criador, possuem o formato de ondas senoidais, exatamente a forma de uma serpente. Então as serpentes, as cobras aqui nessa terra apenas apontam para como são os serafins que possuem a capacidade de ter essa forma, pois na descrição de Isaías 6 nós vemos que eles também possuem a capacidade de ter outras formas. É por isso que no contexto do Jardim do Éden, ali é colocado serpente,
E algumas pessoas pensam que era um animal literal, sendo que na verdade a serpente remete ao próprio Satanás. E a própria Bíblia esclarece para nós acerca disso, que Satanás é a antiga serpente. E não à toa que ele também é chamado de dragão, pois os próprios dragões, que também já existiram nessa terra aqui, por mais que muitas pessoas pensem que são apenas mitologias, também aponta para essa classe de seres angelicais. Mas o mais incrível é que, assim como os animais, eles apenas apontam para como são os seres angelicais, as classes de anjos, o ser humano aponta para como é o próprio Criador. Olha que incrível isso, gente. É por isso que em Gênesis 1:26 vai falar para a gente. Também disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Elohim, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Elohim o criou. Homem e mulher os criou. Essa passagem possui segredos muito profundos. Primeiro que esse termo imagem pode muito bem ser compreendido pela palavra original tselem no hebraico como imagem no sentido de aparência, no sentido de forma, no sentido de escultura, carregar ou ter o mesmo aspecto. Ou seja, nós seres humanos somos literalmente a imagem e semelhança do Criador. E isso não se refere só à nossa condição espiritual. O nosso próprio corpo é sim a imagem e semelhança do próprio corpo do Criador. Pois como eu postei aqui num vídeo recente, o título chama Tabernáculo de Elohim, eu demonstrei nesse vídeo que os 7 chakras dos seres humanos estão ligados diretamente às 7 principais dimensões que regem esse cosmos que estamos inseridos, fora outras questões que nós somos o templo do próprio Criador, a morada do próprio Criador, e que tanto os tabernáculos no passado como o próprio templo erguido por Salomão apenas apontava para o verdadeiro templo do Criador que somos nós. E o nosso corpo, o templo do Pai, apenas remete para o seu grande corpo cósmico que todos nós estamos inseridos. E tem muitos padrões que a gente pode perceber que confirmam que o nosso corpo aponta para o corpo do Altíssimo. Mas nesses vídeos sobre padrões fractais e nas lives que eu fiz com meu irmão Ednardo sobre esse tema, eu falo com mais detalhes para os irmãos que se interessam. Então, nessa passagem, quando fala, disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e fala que ele tem domínio sobre todos os animais da terra, isso aponta para, de forma mais profunda, que o Criador e a Rua têm domínio sobre todos os seres celestiais, sobre todos os seres que estão no reino celestial, sendo o Criador soberano sobre todos. Olha que incrível e profundo isso, até porque os animais, como eu venho mostrando nesse vídeo, eles apontam para certas classes de seres angelicais. E é por isso que no verso 27 vai falar, homem e mulher os criou, até porque Elohim é no plural, e Elohim pode remeter muito bem à família celestial que nós temos, ao Criador e à Rua HaKodesh. Os homens sendo a imagem e semelhança do Criador e as mulheres sendo a imagem e semelhança da Rua HaKodesh. Tanto homem quanto mulher são a imagem e semelhança de seres celestiais. E é por isso que nas Escrituras nós vemos descrições de que o Criador tem sim um corpo, ele tem dedos, ele tem mão, ele tem face. Muitas pessoas pensam que isso são apenas analogias, apenas formas humanas de tentar descrever o Criador com a nossa limitação humana. Porém, nós não podemos negar o literal que há nas Escrituras. E o fato de Gênesis 1:26 ser muito claro, que nós tivemos o privilégio de sermos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então sim, o Criador ele tem um corpo, ele tem mãos, ele tem face, ele tem dedos. E tudo isso que nós temos é apenas um privilégio que recebemos do próprio Criador, que possui primordialmente todas essas questões. Então olha que incrível e olha que profundo, como que a Terra é literalmente espelho dos céus. A Terra é apenas sombra do que há no reino celestial. Na sombra a gente vê em partes, a gente vê ali apenas preto, mas a gente vê a forma, a gente deduz como é a plenitude, de uma sombra,
mas quando a gente vê o objeto inteiro, a gente consegue perceber os detalhes, a gente consegue perceber as cores, a gente consegue perceber o verdadeiro formato que antes a gente via apenas por sombra ou reflexo. É a mesma coisa com o reino celestial. Aqui é apenas sombra da plenitude que há no reino celestial. E se aqui nós temos muitas paisagens bonitas, se aqui nós temos animais tão belos, se aqui nós temos o próprio ser humano que remete ao próprio Criador, imagina só como é no reino celestial, onde tudo é muito mais pleno, muito mais perfeito e principalmente sem pecado. E é bem nítido que hoje, na nossa condição decaída, após o pecado, nós sim perdemos muito da imagem e semelhança do Criador, mas ainda mantivemos a essência. Até porque no Éden, por exemplo, Adão e Eva, eles tinham corpos reluzentes, tinham ali corpos literais, com mãos, com pés, com face, com cabelo, tinha tudo isso. A diferença é que eram corpos mais reluzentes, corpos espirituais, mas após o pecado no Éden, nós recebemos esses corpos carnais, que ainda que sejam marcados pelo pecado, apontam sim, pelo menos na estrutura, de como é o corpo vivo do nosso Criador. Como o nosso Criador é tremendo, e glórias a Ele por nos conceder o privilégio de sermos a imagem e semelhança dEle. Então que você honre o fato de você ser a imagem e semelhança do Criador, o fato de você ser filho do Criador, haja como filho do Criador, não como filho do inimigo que é totalmente o oposto e quer apenas distorcer a criação maravilhosa do nosso Criador. E se a gente for parar para ver as águas, no céu tem águas, até porque por meio das águas é que foi feito tudo, todas as dimensões. Se a gente for ver a natureza, o verde da natureza, as árvores, tem muitas conexões do ser humano com as árvores, e isso não é por acaso. Até falei em um vídeo curto sobre isso. E se a gente olhar por toda a criação, por todos os padrões que o Criador deixou, sequência Fibonacci, proporção áurea, dentre vários outros padrões que o Pai estabeleceu na sua criação, é perceptível enxergar a existência dele. E o mais incrível é que tudo isso é relatado nas Escrituras. Então que você sempre busque contemplar ao Criador. Ele te concedeu o privilégio de ser a imagem e semelhança dele. E ele concedeu aos animais também o privilégio de simbolizar e representarem os seres celestiais, que possuem sim essas formas. Então contemple o Criador, contemple a sua criação, pois ele é maravilhoso. E nada que ele fez é por acaso. Tudo que ele fez foi muito orquestrado e muito padronizado. E glórias a Yahweh por tudo. Mas é isso, meus irmãos. Essa foi a reflexão do vídeo de hoje. Não pretendo estender muito aqui não. Recomendo aos irmãos que se interessam por esse tipo de conteúdo, que assistam os materiais que eu falei antes no começo do vídeo e que o Pai os abençoe grandemente em nome de Yahushua. Shalom.